Olá, muito boa tarde. Decorre no sábado, dia 31, o segundo encontro nacional do movimento Laudato Si, que vamos apresentar daqui a pouco neste programa com Susana Réfega. Antes, destacamos outros temas, a começar pela rúbrica Perseguidos, mas não esquecidos, que vos propomos em cada quarta-feira com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. A Amazónia parece não ter fim. Visto do ar, parece um imenso tapete de verde. Visto de perto, sufoca. O ar é denso, a floresta parece inexpugnável e só os rios de cor escura que serpenteiam por ali permitem ao viajante conhecer um pouco melhor a misteriosa Amazónia. Por lá vivem pessoas, povos nativos, com línguas próprias, antigas, como o ticuna. Por lá vivem populações indígenas que aos poucos vão sendo contagiadas por algum progresso que também se faz a caminho através dos rios. E esse progresso tem trazido coisas boas, mas também problemas. É a droga, o alcoolismo, os roubos, a violência, até a depressão e o suicídio. E é neste universo especial, irrepetível, que vamos encontrar os catequistas, os que estão presentes mesmo nos lugares mais escondidos, que não vêm no mapa e onde só se chega de canoa. Quando nós olhamos uma vida que se perde, que não tem como medir o valor, é indiscutivelmente uma dor para nós. Nossa região é extremamente bela, natureza feita por Deus, perde-se a beleza pelos problemas que aparecem. Chega-se aos poucos o dito progresso. Com ele vem os benefícios, mas também vêm os problemas sérios da droga, do alcoolismo. Dentro de uma cultura indígena que não é acostumada, se depara então com algo que vai destroçando a pessoa e vai destroçando a família. Além de, aos poucos, leves roubos, agressões físicas, depressões e, quando vê, chega ao suicídio. Os catequistas aqui têm um mandato missionário e vão em comunidade sendo o único elo, a única ligação que nós temos. Nós, frades, porque somos poucos, às vezes somos nos máximos 4, como agora 3. A nossa maior parte das comunidades é ticuna. Então, no Brasil, onde o português é vasto, ticuna é desconhecido. Então, o catequista que sabe falar ticuna é o que nos ajuda a levar a palavra. O ticuna fala ticuna para quem é ticuna. Aquele catequista, quando chega, é esperado ansiosamente. E é uma festa, porque justamente a palavra que eles levam dá segurança, dá esperança, gerando inclusive as vocações que vão ser descobertas. No nosso caso, os catequistas, em nome da igreja vão, e onde eles chegarem, vai estar chegando a igreja que abrem o caminho às vezes para nós, quando já vamos visitar lugares que ainda nem conhecemos. Expande a igreja, porque é o evangelho, e de por todo mundo pregai o evangelho. As dificuldades são grandes. Nós necessitamos de material catequético, desde a Bíblia traduzida em ticuna. Mas material catequético como lápis de cor, papel, pincel e lugares onde eles possam se reunir. Não tendo estrada, é rio. E rio necessita de motor. Com a ajuda do benfeitor, que pode, ajudando-nos, nos levar a mais cantos, a mais comunidades, faremos muito mais nessas visitas a tantas comunidades que ainda precisamos.
nesta Amazónia que parece estar escondida nas traseiras da humanidade, nestes lugares onde a vida é difícil e se faz ao ritmo da natureza, nestas terras onde vivem povos indígenas, a Igreja cumpre a sua missão ao estar presente. É assim que tudo começa, estar presente, ser um entre muitos, conhecer as pessoas pelo próprio nome, saber a cor dos sorrisos, saber o sabor das lágrimas, conhecer as histórias. Esta Igreja missionária na Amazónia brasileira fala também a nossa língua e fala as línguas nativas. Esta Igreja missionária na Amazónia precisa de nós, precisa de Bíblias, de lápis de cor, de cadernos para colorir, precisa de barcos a motor, precisa de nós, precisa das nossas orações e também da nossa solidariedade. Todas as semanas marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. A inteligência artificial já não é ficção científica, é uma realidade pastoral. Foi este o ponto de partida para as jornadas de atualização do clero da província eclesiástica de Évora. Albufeira acolheu sacerdotes e diáconos das dioceses de Évora, Beja e Algarve para as suas jornadas de formação. Promovido pelo Instituto Superior de Teologia de Évora, o encontro debateu os desafios antropológicos da tecnologia. A Igreja está perante uma mudança de época que exige uma nova reflexão ética. La Iglesia sigue estando atenta, como decía el Concilio Vaticano II, a las preocupaciones de la gente, ¿no? Y desde luego actualmente el Papa Francisco y el Papa León XIV, creo que todos en el fondo, pero también la Iglesia en general, es bueno que los papas se hayan detenido en ello, pues advierten que esto que llamamos, entre comillas, inteligencia artificial, pois é um reto. Para nós cristãos há aqui, de facto, uma questão fundamental que é a questão antropológica, nomeadamente a questão da corporeidade, da relação, do respeito pela dignidade da pessoa. São valores que para nós cristãos são inegociáveis, não é? E, portanto, a inteligência artificial pode ser, de facto, e já está a ser utilizada com benefício, nomeadamente na rapidez das respostas, mas há questões éticas. A tecnologia avança depressa e a Igreja não quer ficar para trás. A inteligência artificial é uma ferramenta que deve ser usada sem medo, mas com consciência crítica, para não desumanizar as comunidades. O comboio parte connosco ou sem nós. Se nós não entrarmos no comboio, ficamos na estação. É necessário ir neste comboio, que é o comboio da sociedade, da evolução, do desenvolvimento, enfim, do progresso, que não para nem depende de nós. Nós temos que ir como luz, fermento e sal, como companheiros de viagem, numa humanização que se impõe e que é muito necessária. Há toda a dimensão ética que tem que estar presente na abordagem que fazemos a estas questões, porque não se trata apenas de perceber, digamos, as potencialidades que a técnica hoje permite, e são muitas, como sabemos, mas impõe-se de facto uma reflexão ética. Garantir que a tecnologia serve a pessoa e não o contrário. Uma preocupação para todas as comunidades católicas que devem despertar para uma realidade em profunda transformação. Avere un po' una conoscenza di base, non occorre diventare esperti, però io dico infatti spesso di avere un processo innanzitutto di alfabetizzazione, di conoscenza un po' di queste realtà e di capire quali sono i principi morali che possono guidare un'etica dell'intelligenza artificiale e anche aiutare chi poi ha compiti pastorali per alimentare o sostenere uno spirito critico di confronti dell'intelligenza artificiale, essere più attivi e meno passivi. Não se pode maquinizar, nós dizemos humanizar a máquina, podemos dizer ao contrário, maquinizar o ser humano
corremos o risco disso, sobretudo aqueles que cresceram com isto desde o início, que já não conseguem viver sem a consulta quase permanente do iPhone, do telemóvel ou da internet, não é? Ou seja, corremos o risco de nos despersonalizar. Entre os riscos do transhumanismo e as oportunidades da evangelização digital, a Igreja Católica procura caminhos para humanizar a técnica. Uma oração pela paz reuniu em Lisboa jovens de 5 igrejas cristãs para demonstrar que o caminho ecuménico já gera frutos. Sob o tema Iluminados pela Esperança, jovens de diferentes igrejas cristãs encontraram-se na Igreja de São Tomás de Aquino, em Lisboa, para uma vigília enquadrada na Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Entre eles, a convicção de que o ecumenismo é uma realidade a florescer entre os jovens. Sim, essa é a experiência que vamos fazendo, o contacto que vamos fazendo com jovens, com várias realidades. Vamos vendo que em algumas paróquias há este esforço de oração, de trabalho conjunto, e vamos vendo esta semente a tornar-se uma árvore e a dar frutos. Porém, se estes frutos são já visíveis, eles requerem cuidados especiais. Acima de tudo, o ecumenismo nunca é um dado adquirido, é uma relação que se constrói, uma proximidade, é olharmos em primeiro lugar para aquilo que nos une e não tanto para aquilo que nos separa. E esta semana que estamos agora a viver é precisamente esta semana que nos alerta, que nos convida, que nos chama a podermos estar juntos, a conhecermos, a percebermos, a valorizarmos aquilo que são as diferenças de cada igreja, mas na centralidade de que seguimos este Jesus que é único e que é muito especial nas nossas vidas. Esta vigília foi organizada conjuntamente pelos departamentos juvenis das igrejas católica, evangélica alemã, metodista, presbiteriana e lusitana de comunhão anglicana. O Patriarca de Lisboa confia nos jovens e vê nestes uma luz indicadora de caminho. Como a luz indica o caminho, como a luz manifesta as configurações de uma realidade determinada, os jovens são eles hoje chamados a ser essa luz que indica a toda a humanidade o caminho que é percorrido pela esperança. Eu ousarei nesta noite colocar como primeira meta deste caminho que os jovens nos indicam, eles que assumem esse desafio, essa missão e essa vocação de serem a luz para os homens. E o primeiro horizonte, a primeira meta é verdadeiramente a paz. Entre os jovens encontramos quem trabalha o ano inteiro para assegurar momentos como este. Um deles é já no sábado, em Sintra, o Encontro Cristão, que despertou um dia a Beatriz Polido para este caminho ecuménico. Trabalhamos durante o ano inteiro para a organização desse encontro e organizamos com várias denominações, portanto temos este contacto com os jovens e mesmo no dia fazemos-lo para os jovens das diferentes denominações. E acho que tem sido sempre uma experiência muito enriquecedora, porque às vezes nós também achamos que já conhecemos tudo e somos surpreendidos também com coisas muito, muito gratificantes e muito enriquecedoras. Uma experiência que para os jovens já não é uma novidade, mas a consequência lógica de quem segue o mesmo Cristo. É sempre uma boa oportunidade estarmos todos congregados, não é? Várias igrejas, independentemente da denominação, há aqui um elemento comum que nos une a todos, que é Jesus Cristo. Então é sempre muito agradável termos esse momento anualmente de estarmos juntos, prestando louvor e adoração a Deus como um só corpo. E se os jovens são hoje aliciados por formas populistas de governar o mundo, Dom Rui Valério acredita na sensibilidade desta nova geração. Porque os jovens têm um sexto sentido que lhes indica, que os convoca, que lhes sugere onde é que está a autenticidade. A juventude é maravilhosa por isso. É que não está nem aí, como dizem os nossos irmãos do Brasil, não está nem aí. Quando veem que há aproveitamento, quando veem que há fingimento, quando veem que há aparência, quando veem que há ardor, quando veem que há floreado, os jovens têm aquela capacidade de ir ao essencial e eles, bem depressa, discernem, escolhem, elegem, intuem onde é que está a autenticidade e onde é que está o aproveitamento. Portanto, mesmo aí, nós queremos confiar
nesse tal sentido dos jovens. Um momento de oração entre cristãos de diferentes igrejas, mais que um acontecimento religioso, é, para o Patriarca de Lisboa, um compromisso social bem necessário em tempos tão conturbados como os atuais. Acompanhe estes e outros temas em agência.eclésia.pt. Falamos agora com Susana Réfega sobre o segundo encontro nacional do movimento Laudato Si. Susana, muito boa tarde. Obrigado por estar no programa Eclésia. Antes, pedia que informasses sobre este movimento. O movimento Laudato Si, acredito que se inspira na carta encíclica do Papa Francisco. Mas em que é que consiste este movimento? É um movimento que nasceu há 10 anos, nasceu com a encíclica Laudato Si, precisamente, e é um movimento global que une cristãos em todo o mundo, em quase todos os países atualmente, para transformar a mensagem desta carta, desta encíclica do Papa Francisco, em ação. E por isso é um movimento que parte das bases, que parte de animadores, de pessoas que fazem uma formação inicial em torno da encíclica, que são os animadores Laudato Si, e que depois, nas suas paróquias, nas suas comunidades, levam esta mensagem, fazem atividades em várias dimensões. Espiritualidade, porque tudo começa na conversão, no seguimento de Jesus Cristo, e esta conversão ecológica é também isso, mas depois também na área da sustentabilidade, na área também da denúncia profética e de levar mais longe esta transformação e este cuidado desta nossa casa comum. E que alcance tem? É possível Aqui em identificar Portugal, o número de animadores? No mundo são mais de 40 mil e cada animador chega a muitas outras pessoas, por isso, porque o animador é mesmo isto, uma pessoa que anima. Aqui em Portugal já somos mais de 100 animadores, espalhados por todo o país. Pronto, a Susana também é. Eu também sou animadora, e por isso mais de 100 animadores, um pouco por todas as dioceses, porque esta formação de arranque é uma formação digital, online, para a qual convidamos todos. O próximo curso de animadores será em março, abril deste ano, em língua portuguesa, é feito online e a partir daí formamos uma rede, ficamos em contacto uns com os outros e uma vez por mês encontramos-nos, temos um encontro mensal de animadores, em que nos animamos também uns aos outros, partilhamos experiências e este encontro que agora vamos realizar é o encontro nacional, quando uma vez por ano nos encontramos presencialmente também. O encontro que acontece este sábado em Palmela, não é? Exatamente, é este sábado na Casa de Oração de Santa Rafaela Maria, é um encontro aberto para animadores e para aqueles que ainda não são animadores, mas têm curiosidade. Portanto, todos são convidados a participar neste encontro, a que demos este mote, unir esforços pela conversão ecológica integral e por isso todos contam e todos são bem-vindos. Vejo que existirá uma intervenção e uma partilha das experiências do Centro Laudato Si em Assis. Sim. Acredito que seja aí também, enfim, a fonte maior de inspiração, que terá um significado e um alcance também mais relevante pelo facto de se assinalarem os 800 anos da morte de São Francisco, no centenário? Sim, nós vamos começar o dia precisamente com o Tomás Insua, que é um dos cofundadores do movimento Laudato Si, portanto um privilégio grande também de termos em direto e a partir de Assis a sua partilha. Sim, neste São Francisco de Assis como santo padroeiro da ecologia é uma grande inspiração e estes 800 anos, quer de sua morte, quer do Cântico das Criaturas, é um motivo especial. E por isso este dia também está pensado precisamente para continuarmos. Concluímos o Jubileu da Esperança, mas queremos continuar a transformar esta esperança em ação. E por isso também é numa lógica de continuarmos com esse mote da esperança ao longo deste ano que agora estamos a arrancar. Acredito que o trabalho destes animadores seja muito fomentar comportamentos de proteção da casa comum, etc. Mas vi, a partir também do encontro que aconteceu em outubro na Casa Velha, que aliás aqui divulgamos, que há um acentuar do caminho espiritual, sinodal e pastoral em torno da ecologia. Apetecia perguntar assim de forma muito direta o que é que a espiritualidade tem a ver com a ecologia. Está tudo, como uma das frases que o Papa Francisco mais repetia na encíclica é que está tudo interligado, não é? E de facto esta conversão ecológica, como dizíamos, é um chamamento a seguir Jesus. Em todas as suas dimensões, na relação uns com os outros, na relação com Deus, na relação também com a criação. E por isso, esta espiritualidade que também passa por uma contemplação da criação, por uma atitude agradecida face ao Criador e também como, enquanto criaturas dessa mesma criação,
de facto há aqui uma ligação entre a espiritualidade, a ecologia e depois também a ação, porque também, e a encíclica também diz isto, esta questão que estamos a atravessar em termos climáticos é de facto de um grande problema e de uma grande dimensão, e por isso nós precisamos de uma motivação que vai para além do fazer, que é uma motivação mais profunda, espiritual, e que nos move para esta tal cultura do cuidado, que é cuidado desde já uns com os outros, mas também com a criação. E por isso, de facto, a espiritualidade está no centro, depois de tudo o que fazemos a seguir em termos de ação, de sustentabilidade, de denúncia ou de tentar influenciar as políticas. No centro está a espiritualidade. Mais do que a preocupação pelo aumento da temperatura global ou com os índices de carbono, é necessário, sobretudo, cuidar desta espiritualidade? Como fonte, é preciso depois também ir falar dessas questões, não é? Não podemos... A esperança tem que ser uma esperança ativa. A esperança não é uma ideia abstrata e por isso a espiritualidade também não é para ficarmos só aí. Ela vai nos levar depois à ação, mas parte daí, sim. Susana Réfega, serão essas experiências que são apresentadas depois também no Encontro Nacional pelos Animadores? Sim, nós vamos ter depois dessa primeira intervenção com o Tomás Insua um tempo bastante interessante de workshops com partilha de experiências práticas. Vamos ter uma família que vai precisamente falar como é que vive esta ecologia integral na família e com uma dimensão também da espiritualidade. Vamos ter outro workshop à volta da sustentabilidade sobre o Ecoigrejas, que também já foi aqui apresentado no programa, e vamos ter também outro workshop que fala precisamente como é que uma consciência também mais política destas questões é importante para nós enquanto cristãos. Um trabalho que está sempre inacabado e é sempre urgente, acredito, e por isso motivar este segundo encontro do movimento Laudato Si, que acontece este sábado em Palmela. Agradeço, Susana, e fica esse convite também para participar, acredito. É aberto a todos É aberto a todos, podem aparecer no próprio dia em Palmela e se virem no Instagram também têm uma forma de se inscrever. Mas todos são bem-vindos e contamos com todos. Muito obrigado, Susana, por ter estado aqui no programa Eclésia. Felicidades para todo este trabalho. Um tema de todos e que marca a presença a cada momento neste programa. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.